Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, alegria do Senhor, seja sempre a nossa força. Nós estamos aqui hoje, terceiro dia desses 50 dias clamando Pentecostes. Hoje estamos na oitava da Páscoa, hoje terça-feira da oitava da Páscoa. Nós vamos abordar um tema muito específico que está aqui na primeira leitura da liturgia de hoje. Atos 2, de 36 a 41. Vamos pegar apenas a primeira parte, Atos 2, do versículo 36 ao 38. Vamos lá. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui Atos 2 já é um pequeno trecho do relato de Pentecostes ali no início do livro dos Atos dos Apóstolos. E Pedro, depois do fenômeno de Pentecostes, da experiência de Pentecostes, que os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, Pedro tomou a palavra e fez um sermão poderoso, uma homilia poderosa, uma pregação poderosa, que converteu mais de 3.000 pessoas naquele dia, diz o relato bíblico. E nós encontramos aqui uma palavra maravilhosa, né? O que devemos fazer? Cada um seja batizado no nome de Jesus para receber o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é exatamente essa realidade da plenitude do Espírito Santo. Muitos usam essa terminologia para falar da manifestação de Pentecostes. O dom do Espírito Santo, o dom da manifestação do Espírito Santo. O dom da plenitude do Espírito Santo. O dom da vida plena no Espírito Santo, da vida plena do Espírito Santo. É este o dom que nós devemos buscar. O dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos é transmitido, a vida do Espírito nos é transmitida nesse nível de se manifestar em nós, a ponto de nos conduzir, a ponto de nos fazer viver uma vida nova. Este dom do Espírito Santo é o fruto da ressurreição de Cristo. Nós estamos na oitava da Páscoa. Todo o horror da cruz suportada por Cristo, todo o horror de sua paixão, de sua morte, de sua crucifixão, foi para que recebêssemos este dom, o dom do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é, sim, claro, recebermos a vida nova do Espírito, a vida da graça, recebermos a graça santificante, mas, sobretudo, o dom do Espírito é este dom que falamos dessa maneira, o dom da plenitude do Espírito Santo. Não só receber o Espírito, como todos nós recebemos no batismo, mas ser plenificado do Espírito Santo. Ser plenificado, tomado, ficar embebido do Espírito, cheio do Espírito, ser como que, entre aspas, possuído pelo Espírito Santo. Ficar todo cheio do Espírito Santo.
a esse nível de ser conduzido, de viver uma vida nova. Uma vez que você está cheio do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo se manifestam mais plenamente na sua vida, te dando, comunicando um novo sentir, um novo pensar, um novo modo de viver, de se expressar, de agir e de reagir a todas as situações da vida. Aquilo que Jesus falou, necessário vos é nascer de novo, disse ele a Nicodemos, nascer de novo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Isso aqui é nascer de novo. É quando no santo batismo nós morremos com Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados. E pelos méritos de Cristo, nós recebemos então o dom do Espírito Santo. E é isso que tem que ser buscado. Nesse terceiro dia, dos 50 dias, clamando Pentecostes, essa pequena palavra dizendo a você: buscai a plenitude do Espírito Santo. Isso temos insistido, falamos um pouco já no primeiro dia, no segundo dia e aqui no terceiro dia, insistimos ainda mais. Busque a plenitude do Espírito Santo, busque o dom da plenitude do Espírito Santo, ou seja, buscar a manifestação do Espírito Santo, buscar essa graça de ficar cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, buscar essa graça que toda a força do Espírito, a vida do Espírito, a plenitude do amor de Deus seja como que liberada na sua vida. A força de Deus, a plenitude de Deus, ela precisa ser liberada na nossa vida. E isso tem que ser buscado na oração. Isso tem que ser buscado na oração. Quando na renovação carismática se faz a oração pedindo o batismo no Espírito Santo ou a efusão do Espírito Santo, é isso que está sendo buscado. Mas, sobretudo, é preciso viver uma oração cheia de desejo, de ardente desejo pela plenitude do Espírito Santo. Ou seja, o ardente desejo de ser cheio do Espírito Santo precisa te levar à oração, onde você pede desejosamente, ardentemente você pede a plenitude, você pede essa graça de ficar cheio do Espírito Santo, de ser conduzido pelo Espírito Santo. Você pede essa graça ao Senhor Jesus, que permita que todos os dons e carismas do Espírito Santo, toda a força de Deus se manifeste na sua vida. E não fique lá como que neutra, está lá, mas é como se não estivesse lá. Não, não é isso, não é essa a vontade de Deus. Deus não nos deu o Espírito para que Ele estivesse em nós, mas como se não estivesse, porque não se manifesta, porque não damos abertura a Ele, porque não permitimos que Ele nos tome, nos possua. E é preciso, claro, primeiro desejar e desejar muito isso. E desejando começar a pedir e pedir com insistência e pedir para valer. Então estenda a tua mão para Jesus sacramentado nesse momento, aqui na capela do Santíssimo, e peça a Jesus agora, faça essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, batiza-me no Espírito Santo, inunda meu ser, inunda o meu ser, inunda a minha vida, inunda minhas faculdades, minha vontade, a minha inteligência, as minhas faculdades sensíveis. Inunda todo o meu ser, minha mente, meus sentimentos. Inunda-me, plenifica-me do Espírito Santo, Senhor Jesus, para que eu possa te adorar, para que eu possa te amar, para que eu possa te servir. Peça a Jesus, diga: Senhor Jesus, eu peço a plenitude dos carismas do Espírito Santo, para que eu possa te servir, ser um evangelizador, ser um apóstolo do Senhor. Senhor, eu peço todos os dons infusos do Espírito Santo, para que eu possa verdadeiramente te amar, viver uma santidade autêntica, real, profunda. Batiza-me, Senhor, inunda-me, Senhor.
Faz-me cheio, cheio do amor de Deus, cheio do fogo do Espírito Santo, para viver uma vida nova. Diga, vem Senhor, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo do coração de Jesus, do coração eucarístico de Jesus. Vem tomar-me, possuir-me, planificar-me hoje e sempre. Desde já, muito obrigado, Senhor. Nós cremos na plenitude do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.